Graça e paz. Vamos ministrar hoje sobre batalha espiritual. Há dois erros iguais e contrários em que nossa raça pode cair com respeito ao diabo. E isso aqui a gente vê no nosso dia a dia, certo? Em nossas congregações, certo? Onde nós fazemos parte. Um é não acreditar na sua existência. Essa é a maior mentira dele. E fazer com que as pessoas acreditem nisso, que ele não existe, que ele não é real, que ele, simplesmente não pode fazer mal a ninguém porque não existe, enfim, é ignorá-lo. E o outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e insalubre nele. Então são dois extremos e nós vamos trazer uma posição centrada, equilibrada sobre a realidade da batalha espiritual que nós vivemos, desde o dia que você se entregou a Cristo, passou a ser um cristão, nasceu de novo, você foi alistado automaticamente no exército de Deus. E você enfrenta batalhas diárias e constantes contra a carne, não só contra o diabo, tá? Contra o diabo, contra a carne, contra o pecado, contra as tentações, as concupiscências e por aí vai, ok? Creio que hoje, mais do que nunca, se cumprem estas palavras, que foram ditas pelo C.S. Lewis. Temos igrejas que nem acreditam no diabo. Eu mesmo já ministrei numa igreja que se uma pessoa ficasse possessa, ele dizia que essa pessoa estava embriagada ou louca, e várias pessoas tentavam colocar essa pessoa para fora da igreja, jogá-la na calçada ou na rua. E, por outro lado, nós temos igrejas que dão ênfase demais ao diabo. E também isso é muito perigoso. Porque, meus queridos, não existe uma luta entre o bem e o mal. Isso não existe. Não existe uma luta entre Deus e Satanás. Como é que Satanás pode lutar contra Deus? Como é que a criatura pode querer se levantar contra o Criador? Satanás não tem poder nenhum para se levantar contra Deus. Jesus já venceu Satanás. É como se Jesus tivesse entrado no ringue com Satanás, nocauteasse ele e fizesse com que você entrasse depois no ringue juntamente com ele, com Jesus, e o inimigo já está lá no chão, nocauteado por Cristo, porque ele foi nocauteado lá na cruz. Nós veremos isso mais na frente. É por isso que a palavra diz que somos mais que vencedores, porque Jesus já venceu a Satanás por nós. Então não existe uma luta entre Deus e Satanás, não. Existe uma luta nossa contra Satanás, contra os seus anjos caídos, demônios, contra nós, na nossa mente, especificamente, na maioria das vezes, a batalha na nossa mente. Existe uma batalha contra a carne, contra o pecado e nossas concupiscências. A batalha é nossa, certo? Deus nos ajuda nessa batalha, porém, para Deus não há batalha. Ele não tem nem como competir com Deus, certo? Deus é Deus. Então, não tem como competir com ele, tá bom? Isso eu quero deixar bem claro aqui. Você está em guerra. Não estamos vivendo numa Disneylândia espiritual. Esta guerra acontece 24 horas por dia, certo? Isso é verdade. Até quando estamos dormindo. Satanás não descansa, não tira férias, e ele não deixa para depois, tá? Ele não passa mais tarde. O que ele sabe fazer está lá em João capítulo 10, verso 10, é matar, roubar e destruir. E ele não vai deixar de fazer isso até o dia que ele será aprisionado por 1000 anos e depois
será solto por algum tempo e jogado eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, e aí, para sempre, estaremos livres dele. Até lá, ele não vai deixar de fazer o que é da sua natureza: roubar, matar e destruir. Ele age fora, perseguindo os cristãos. Hoje nós temos cerca de 360 milhões de pessoas sendo perseguidas em vários países pelo mundo. Entre eles, Coreia do Norte, China, Paquistão, Eritreia, Somália. Eu não me lembro de todos agora, mas são 10 países, né? Existe uma relação atualizada de 2021 da missão Portas Abertas, onde ele mostra os 50 países onde a perseguição aos cristãos são maiores. E entre os 10, eu estava falando aqui, são esses, tá? E então existe a perseguição aos cristãos, prendendo, matando, esquartejando, queimando, estrupando, torturando, né? Uma perseguição que aqui no Brasil ainda não chegou. Ser cristão no Brasil ainda é fácil, embora já estejamos experimentando um pouco do que é a perseguição aos cristãos. Mas ser cristão em alguns países, simplesmente o fato de você dizer que é cristão, você está sentenciado à morte. Certo? Mas não é só essa perseguição que eu estou falando. Existe também, Satanás também atua hoje dentro da igreja, levando as coisas do mundo para a igreja. Perdão, para dentro das denominações. Certo? Nós temos visto isso. E ele atua diretamente, especificamente, na minha vida e na sua vida, constantemente, para nos fazer pecar e entristecer o Espírito Santo. E um dos grandes aliados dele é o desconhecimento das Escrituras. Porque está escrito: erramos por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Ok? Então ele age dentro da igreja, dentro das denominações, fora das denominações, na nossa mente, na nossa vida, constantemente. E a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, certo? Não podemos também ignorar, certo? Os seus desígnios malignos contra o homem. Por que o homem? Porque Deus fez o homem imagem e semelhança dele. E Satanás perdeu a sua posição por conta do seu próprio pecado, da sua iniquidade, e ele odeia o homem. Ele sabe do seu destino, mas ele não quer ir só. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Ok? Falando um pouco sobre a realidade da batalha espiritual, devido à pluralidade religiosa do nosso país, secretismo, que infelizmente o secretismo religioso adentrou algumas denominações, principalmente as neopentecostais, noções estranhas sobre o mundo espiritual estão sendo disseminadas entre os cristãos. Noções estranhas, certo?
que, para aqueles que não têm entendimento, dão crédito a esse tipo de coisa fantasiosa, estranha, para não dizer herética. Fato, escassez de conhecimento bíblico e teológico, além da falta de discernimento espiritual. Este tema tem feito cercar de muitos engodos, superstições e até heresias perniciosas. Entretanto, com a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15, em nossas mãos e corretamente interpretada, removeremos não só dúvidas, mas também equívocos presentes na mente de muitos irmãos, bem como afastaremos toda a prática contrária à sã doutrina e instruiremos nosso povo sobre a verdadeira batalha espiritual e como ser vitorioso nela a cada dia, tá bom? Eu quero me adeter a isso. Qual é a batalha que nós enfrentamos e como ser vitorioso, tá? Eu não vou dar aqui espaço para o capeta, não. Algumas denominações neopentecostais heréticas afirmam que Jesus, para justificar diálogos com pessoas endemoniadas, afirmam que Jesus conversou com demônios. Jesus não conversou com demônios. Quando Jesus estava em Gadara e libertou aquele homem, aquele jovem que estava aprisionado por uma legião de anjos, de demônios, Jesus não pergunta o nome do demônio. Jesus pergunta o nome do rapaz. E aqui começa a heresia, a má interpretação das Escrituras para justificar que Jesus conversava com demônios. Jesus não queria conversa com demônios. Jesus chegava e dizia, sai, e pronto, acabou. A própria presença de Jesus já fazia com que os demônios se afastassem, sem ser necessário que ele falasse alguma coisa. Aquela mulher que foi pega em adultério, se você for ler as Escrituras, você vai ver que saíram dela 7 espíritos. Mas Jesus não chegou e nem expulsou com palavras nenhum demônio. Ele só se aproximou dela, defendeu ela diante dos seus acusadores e disse a ela que os seus pecados estavam perdoados e que ela não pecasse mais. Mas se você for ler as Escrituras, você vai ver que saíram 7 espíritos dela sem que Jesus tivesse que dizer palavra alguma. Ou seja, a simples presença dele na sua vida, em algum lugar, vai impedir ou vai repelir qualquer presença maligna, porque onde há luz, não há trevas. Amém, amados? Então vamos lá. Eu já falei para vocês que não tem como Satanás lutar contra Deus. Deus é criador, inclusive criou Satanás, ele não criou Satanás, criou Lúcifer, né? Ele é que virou Satanás, se rebelou, achou-se iniquidade nele. Então, não tem como uma criatura querer se equiparar, se igualar, ou ter uma batalha, um embate com o seu criador. Não, é algo inadmissível, tá? Não tem como visualizarmos isso, não existe, tá? Filosofias e religiões antigas têm proposto um dualismo no universo, uma luta de forças equiparadas entre o bem e o mal. Religiosos menos instruídos chegam a supor, inclusive, que Deus estaria em uma luta equilibrada contra Satanás, sendo este um grande rival daquele. Todavia, há rival para Deus?
Nem mesmo o líder dos espíritos, o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4, ou o príncipe deste mundo, João 12:31, pode apresentar-se como um onipotente de força igual ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso. É impossível, certo? Em duas sentenças bíblicas podemos ver a disparidade de forças de Deus para com Satanás. Eu vou fazer aqui, falar de uma alegoria, mas é um simbólico. É evidente que não é ainda a realidade da questão. Imagine uma formiga querendo lutar com um elefante. Tem cabimento uma coisa dessa? Primeiro, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10:18. Neste texto, Jesus fala da derrota de Satanás mediante o avanço do reino de Deus e a pregação do evangelho de poder. Além de dar-nos uma antevisão da derrota definitiva do nosso adversário, conforme Romanos 16:20, na arena espiritual, Satanás não é páreo para o grande eu sou. Não é páreo. Não tem. Tanto é que Jesus nos confere o poder divino que pode garantir vitória na batalha contra o mal. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Acabou. Todo o poder foi dado a Jesus. Ele disse que todo o poder foi dado a ele. Se todo o poder foi dado a Jesus, não sobrou poder para ninguém. Para ninguém. Nem para Satanás. Mas para nós, a igreja, ele delegou autoridade no nome dele, para usarmos o seu nome. E aqui está dizendo: eis que vos dou poder. Essa palavra também pode ser traduzida como autoridade, para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu quero que você entenda o que é autoridade. Autoridade é poder delegado, certo? Jesus nos delegou poder, autoridade para usar o nome dele, e por causa do nome dele, os demônios nos submetem. Não é por minha causa, pela minha santidade, pelo meu poder, pelo que eu sou. Não, é pelo que Jesus é e pelo que ele fez lá na cruz. É pelo nome dele. Então, autoridade é poder delegado. Se você, um exemplo, né? Um guarda de trânsito. Um guarda de trânsito em condições normais e naturais teria como parar uma carreta daquelas enormes, né? Eu não sei nem quantas rodas tem aquelas carretas grandes, que chama até de tremiões. Ele tem força física para parar um veículo daquele enorme com toneladas ali? Não, ele não tem. Se ele ficar na frente, o caminhão passa por cima, ele vai virar piche. Agora, por que o caminhão para quando o guarda de trânsito dá com a mão? Porque o Estado revestiu ele de autoridade. Então, sobre aquele homem, aquela pessoa, está revestida a autoridade que o Estado ofereceu a ele, delegou a ele. E por causa dessa autoridade, o motorista do caminhão para e obedece às suas ordens. Se a igreja entender isso, Satanás já perdeu a batalha. Que autoridade é poder delegado. E quando você fala em nome de Jesus, não há nenhuma possibilidade dele dizer não ou dele não se retirar
ou dele não obedecer. O problema é que muitos dos cristãos não sabem disso. E por desconhecer as Escrituras, são feitos de bobos por Satanás. Essa é que é a verdade. Satanás sabe quando você conhece a palavra, quando você conhece o seu Deus, e quando você conhece, sabe e usa a autoridade que ele lhe deu. Exemplo disso, pessoas que passam noites e dias expulsando demônios. Eu já expulsei vários demônios que saíram numa única oração simples, sai em nome de Jesus. Pronto, acabou, saiu. Não tem outra opção. Ele não tem para onde ir. Ele tem que obedecer. Ele sabe que Jesus é Senhor. Eles se submetem, estremecem ao ouvir o nome de Jesus. Eu me lembro de um fato. Eu fui expulsar um demônio, eu estava pregando na igreja, o culto de oração pela manhã. Uma família se converteu e me convidou para expulsar o demônio na casa deles, né, que estava na nora da mãe. E eu disse, olha, eu posso ir hoje, eu já estou folgando. E fui. E ao entrar na casa, Satanás estava lá, o capeta manifestou-se na vida da mulher e começou a falar com uma voz cavernosa. Eu te conheço, eu te odeio. Eu até brinquei, até ri. E quem disse que eu quero que você me ame? Bora, sai dela, em nome de Jesus. Pum, caiu, acabou-se. Nunca mais o capeta voltou. Ela entregou sua vida a Cristo. Aqui é um detalhe importante, tá? Expulsar um demônio sem a pessoa aceitar a Jesus, você vai causar um mal maior na vida da pessoa. Porque Jesus fala que quando o espírito imundo sai, ele anda por lugares áridos, não encontra repouso, e ele diz, voltarei à minha casa anterior. E ele traz 7 espíritos piores do que ele. E o segundo estado daquela pessoa será pior do que o primeiro. Então, se tinha um, ele volta com mais 7, agora são 8. Primeiro você leva a pessoa a Cristo, para depois você libertar aquela pessoa daquele, expulsar aquele demônio daquela pessoa. Certo? Essa deve ser a ordem normal dos fatores, certo? A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem assim. Às vezes a pessoa está com a mente totalmente tomada, porque quando a pessoa está possessa, ela não está sentindo dor, a mente dela não está funcionando, sua voz, ela perde o controle dela mesma, passa a ser dominada pelo demônio. Mas se você mandar que ele saia da mente dela para você conversar com ela, em nome de Jesus, ele sai. Você conversa, prega o evangelho e deixa bem claro, quer se livrar de uma vez por todas disso, só tem uma forma, é entregar sua vida a Cristo. Porque eu não creio que possa habitar no mesmo corpo Satanás e um demônio, até porque uma lei da física diz que 2 corpos não podem habitar o mesmo lugar no espaço. Certo? Então, aconteceu isso com uma jovem lá em Tefé, quando eu fui. Eu chegava, orava, eu não tinha tanto tempo assim de evangelho, eu era novo convertido. Eu orava e o demônio saía, entre aspas. Quando eu chegava em casa, o telefone tocava, a mãe pedindo para eu voltar, porque voltou tudo de novo. E eu fiquei dando umas viagens para lá e para cá. Até que o Senhor disse para mim, me mostrou, orei e falei, Senhor, o que é que eu faço? Porque a jovem, quando estava liberta, não acreditava que estava possessa. E aí que o Senhor disse, você não tem uma filmadora? Filme e mostre a ela. E aí, da última vez que ela me chamou, levei um irmão com uma filmadora para filmar. Ao chegar na casa, ela estava quebrando tudo, uma jovem de 14 anos. Quando eu entrei no quarto, ela deu um murro na minha boca. Eu já peguei cada coisa, viu? Uma mulher, uma vez com uma faca endemoniada, jogou a fruteira em mim. Já peguei cada coisa aí estranha, né? Mas
Eu nunca pedi para entrar nisso aí, mas o Senhor me colocou e eu não tenho medo, não. Eu até sinto falta às vezes. É, e aí que, quando eu voltei, né, entrei no quarto, ela me deu um murro. Ela não, né? Satanás ali, ela possessa, demônio. E ela ficou deitada na cama, pulando, aquele negócio todo, eu orando, e eu pedi para o irmão filmar. Eu ordenei que Satanás liberasse a mente dela. Peguei a fita, botei no videocassete e mostrei para ela. Ela, sem estar possessa, viu o que estava acontecendo com ela, porque foi filmado pelo irmão. Ela acreditou, e aí eu disse: olha, a última vez que eu venho aqui, se você quiser se livrar disso, só tem uma forma: entregando sua vida a Cristo. Ela entregou, eu orei, expulsei o demônio, nunca mais. Eu passei 2 anos naquela cidade, servindo lá, né, ao exército e ao Senhor. Nunca mais aquela mãe me ligou, nem ela me procurou com problemas de possessão. Ok? Então, Satanás já caiu do céu como um relâmpago. E em breve ele vai ser definitivamente aprisionado num lugar que foi feito para ele, especificamente para ele e para seus demônios, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Tá? Segundo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O mundo está no maligno, e o maligno é o príncipe deste mundo. Todavia, maior é o que está comigo e com você. Então não tem como ter uma batalha, um embate Satanás contra Deus. Não tem nem lógica. Não tem como nem você pensar em algo dessa forma, tá? E em relação a você, Satanás é o Senhor que governa o sistema hoje do mundo? É. Ele é o príncipe da potestade do ar? É. Ele é o Deus deste século? É. Mas a palavra declara em 1 João 4,4 que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, maior é o nosso Deus que habita em nós, que está conosco, do que Satanás. Nós temos que ter consciência disso. Amém, amados? Que maior é o que está conosco. É como se fosse um time de futebol, você e Deus de um lado e 11 jogadores do outro. Você não precisa nem jogar. 11 demônios de um outro lado e você e Deus do outro. Tenha certeza que seu time será mais do que vencedor. Porque ninguém pode competir com Deus. Tá bom? Logo, como poderia haver uma luta de forças iguais entre Deus e o diabo, não existe. Entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. É bastante conhecida a frase do reformador alemão Martinho Lutero: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Eu quero que você entenda bem isso que Martinho Lutero falou. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Significa que Satanás só vai até onde Deus permite. Deus está segurando a coleira dele. Se Deus quiser, Deus solta um pouco. Quando ele não quer, ele puxa ou segura, trava e dá limite e diz até aí. Até aí. E ele obedece. Lembram de Jó? Deus disse: olha, pode tirar, toca na saúde, toca nas finanças, toca na família, mas não tira a vida dele. Em outras palavras, Deus colocou limite. Ele tem a coleira na mão. E ele segura e só solta se quiser, a quantidade que quiser, e quando não quiser, não solta, e se quiser, puxa de vez. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. Aleluia. Olha aqui a palavra. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, vencerá, sempre vencerá. Aliás, é um cântico, não é a palavra, é o cântico. Agora vamos falar um pouco da realidade da batalha espiritual.
Feitas essas considerações, devemos dizer que, de modo algum, podemos negar a existência de uma batalha espiritual. Ela existe e estamos no meio dela. Do outro modo, não faria sentido as Escrituras nos advertirem, não é? Como eu quero ler para vocês agora, Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 18. Olha só o que é que diz a palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Deus pode levantar pessoas contra você, mas a luta não é contra pessoas. É quem está por trás daquelas pessoas, quem está usando as pessoas. É por isso que a Bíblia diz que a palavra nos declara que a nossa luta não é contra carne e sangue, tá? Continuando. Mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firmes. E aqui ele começa a falar das armas espirituais, ok? E aí que vem algo tremendo que eu quero passar para vocês, certo? Como eu falei no início, nós erramos, pecamos por desconhecimento das Escrituras. Sabe quais eram as armas? Quais eram as armas que Satanás usava contra nós? Ele tinha muitas armas, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos escravos de Satanás, e ele tinha todas as armas que nós demos a ele, que Adão deu a ele quando pecou. Mas que Jesus, quando veio, morreu, foi no inferno, pisou na cabeça dele, tomou as chaves da morte do inferno e despojou principados e potestades. Tomou todas as armas que ele podia usar contra nós. Sabe quais são as armas que ele tem hoje para usar contra nós? As armas que nós fornecemos para ele. A incredulidade em relação à palavra, em relação a que Deus pode, que Deus é poderoso, que temos autoridade no nome do Senhor, o desconhecimento da palavra, o desconhecimento de quem é o nosso Deus, de quem nós somos em Cristo, da autoridade que Jesus nos delegou, o desconhecimento do que Jesus fez na cruz. Ele usa o desconhecimento, o medo, a incredulidade contra nós mesmos. E nós temos que ser atentos, sábios, para não cairmos nessas ciladas, para não darmos armas a ele, para ele usar contra nós mesmos. Eu já vi isso na vida real. Um amigo meu, militar, armado, foi assaltado, não teve tempo de reagir com a sua arma, o ladrão toma a arma dele e termina usando a arma dele contra ele mesmo. Então, meu querido, não dê arma para Satanás. Não duvide do Senhor, não duvide da palavra, não seja incrédulo. Não peque, não dê lugar ao pecado. Se pecar, se arrependa. Confesse, se arrependa. Peça a cobertura do Senhor espiritual novamente. Se aproprie da palavra, conheça a palavra, saiba quem você é em Cristo e você vai ser vitorioso. Eu quero falar de alguns versos da palavra, do que Jesus conquistou na cruz, e é por causa do que Jesus conquistou na cruz
que eu e você, hoje, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Primeiro, Hebreus 2,14, Jesus aniquilou o diabo. Você sabe o que é aniquilar? Eu vou dar um exemplo para você. Um soldado com fuzil na hora. Eu vou aniquilar o soldado. Toma o fuzil dele. Ah, mas ele tem a boca, ele pode gritar, pedir socorro. Eu corto a língua dele. Ele tem os olhos, ele está vendo. Pode ser testemunha, fura os olhos. Ele está ouvindo, fura os ouvidos. Ah, ele tem pernas e mãos, ele pode me bater e correr. Eu corto as mãos, arranco as mãos, arranco os pés. O que esse soldado vai fazer mais? Nada. Foi isso que Jesus fez com Satanás na cruz. Hebreus 2,14. Ele aniquilou o diabo. Ele tomou todas as armas que ele tinha e que ele usava contra nós. Jesus tomou lá na cruz de Satanás. Ele aniquilou o diabo. Diga aleluia. É uma aula, mas você pode dar aleluia, glória a Deus. Hebreus 9, 26 e Romanos 8, 23. Outro feito de Jesus na cruz. Ele aniquilou o pecado. Você sabe o que significa isso? Ele aniquilou o poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais obrigados a pecar. Nós somos livres da escravidão do pecado. Agora nós podemos dizer não ao pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia! Meu irmão, temos que conhecer a palavra. Este é o propósito do curso. É que você conheça a palavra. Em terceiro, Gálatas 5, 24, ele despojou-nos da natureza carnal. Sabe aquela natureza morta, pecaminosa, carnal, que herdamos de Adão? Quando nascemos de novo, ele retira isso de nós, como está lá em Ezequiel 36, 26 e 27. Ele tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Ele coloca um espírito novo, porque o nosso estava morto, desligado de Deus. Ele agora nos religa, nos coloca em comunhão novamente com Deus e coloca dentro de nós o Espírito Santo. Você vai ver que tem primeiro o Espírito com E minúsculo, que é o Espírito do homem, em Ezequiel 36, 26 e 27. E, em segundo lugar, o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é novo nascimento. Amém, queridos? Então, ele despojou-nos da natureza carnal. Ele tirou aquela velha roupa que não nos servia mais, certo? Mas ele não nos deixou nu, despidos. Ele nos vestiu com um novo homem, com a roupa do novo homem. E ele nos deu um mandamento em Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Ele despe você do velho, reveste do novo, e ele nos dá um mandamento: sejam cheios do Espírito Santo. Porque ninguém pode resistir a Satanás. Ninguém pode ter uma vida cristã vitoriosa se não for cheio do Espírito Santo. Tem que conhecer a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Vamos a mais alguns feitos de Jesus na cruz. Romanos 6, 6. Crucificou o nosso velho homem. Sabe aquele velho Mário que não prestava, coração duro, rebelde, pecaminoso, adúltero, mentiroso, aquele que não prestava de nada, ele crucificou na cruz. Quando Jesus foi levantado da terra, eu fui atraído até ele. E quando ele morreu, eu morri juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com ele em novidade de vida. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Crucificou o nosso velho homem. Gálatas 1,14 e 6, 1,4 e 6,14. Venceu o mundo.
Jesus na cruz venceu o mundo, e porque ele venceu o mundo, nós podemos dizer que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Colossenses 2,14, ele destruiu o documento de dívida. Você sabe o que isso quer dizer? Que havia uma cédula de condenação. É como se você fosse na polícia tirar uma folha corrida e tivesse o seu histórico. Tem criminosos que a folha corrida dele dá metros, talvez até quilômetros. Nós tínhamos uma folha corrida dessa, com todas as nossas transgressões e com todos os nossos pecados. Mas você sabe o que foi que aconteceu com ela? Quando Jesus foi crucificado, Colossenses 2,14, ele destruiu o documento de dívida. Quando ele foi cravado na cruz, esse documento foi cravado com ele, foi rasgado. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, num momento como esse agora, eu estou pulando aqui de alegria. Certo? Eu falo, ela está falando o nome de capeta, Beelzebub. Eu quero saber disso. Eu quero saber da palavra, do que Jesus conquistou na cruz, porque é direito nosso, é nossa herança. Colossenses 2,15, despojou principados e potestades. Romanos 7,14, nos fez morrer para a lei. Gálatas 3,13, libertou-nos das maldições. Aí aqui, certo? Existe um grupo aí herético, neopentecostal, que gosta de falar de maldições hereditárias, certo? Porque está escrito lá no Velho Testamento que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceiras e quartas gerações. E que muitas vezes você, cristão que nasceu de novo, precisa fazer uma regressão ou pedir perdão pelo pecado dos seus pais, dos seus avós, bisavós, tataravós, tetravós. Meu querido, quando Jesus foi crucificado na cruz, ele levou todas as nossas maldições na cruz. Gálatas 3,13. 3,13. Libertou-nos das maldições. Significa que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma maldição sem causa não se cumpre. Jesus pagou pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e levou sobre si as nossas maldições. As nossas enfermidades foram levadas na cruz. Jesus pagou o preço, a obra foi perfeita, completa. Dizer que eu tenho que fazer regressão, ou que eu tenho que buscar pastores e mestres para acabar uma maldição hereditária na minha vida, orar por mim, isso é dizer que a obra que Jesus realizou na cruz não foi completa, não foi perfeita. Isso é heresia. É heresia. Não importa se é apóstolo, se é bispo, se é arcebispo, cardeal, querubim, é heresia. Vamos ver mais alguns feitos da cruz, né? Porque esse nos traz alegria. Gálatas 3,13, falei, libertou-nos das maldições. Hebreus 9,14, Apocalipse 1,5, purificou-nos dos nossos pecados. Ele nos purificou com seu sangue. 1 de João diz assim, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar. E o sangue de Cristo vos purifica de todo pecado. Diga aleluia. Hebreus 10, 1-2. Tirou-nos a consciência do pecado. E aqui eu quero fazer uma observação. Tem muitos irmãos e talvez alguns alunos nossos aqui, porque eu já passei por isso, e Satanás fica trazendo na nossa mente o que nós fizemos, o pecado que cometemos, querendo dizer que não somos cristãos, que não somos verdadeiros, que não somos filhos de Deus.
Porque ele é o nosso acusador, né? Mas, queridos, quando você toma posse dessa palavra e você declara essa palavra, Satanás não tem mais poder para lançar na sua mente mais nada. Porque está escrito aqui em Hebreus, capítulo 10, versos 1 e 2, que ele tirou-nos a consciência do pecado, ou seja, todo o pecado que você cometeu, Jesus jogou, o Senhor jogou, o Pai jogou lá no mar do esquecimento para não se lembrar dele. Então, Satanás não tem nada que trazer, que desenterrar nada e trazer a sua memória. Repreenda, porque Jesus tirou a consciência do pecado que estava sobre nós lá na cruz. Isso é falta de conhecimento das Escrituras, meu irmão. Tá? Efésios 4:8, na parte A. Levou cativo o cativeiro. O cativeiro era o diabo. O cativeiro era o pecado. Jesus levou o pecado. Levou cativo o cativeiro. 1 Timóteo 1, 9 e 10 diz que ele aboliu a morte. A morte não tem mais domínio sobre nós. A segunda morte, a separação eterna de Deus, essa nós não enfrentaremos. Nós passaremos a eternidade com ele. E Satanás não pode tirar isso de nós. Aleluia! Jesus aboliu a morte. Porque quando um cristão dorme para Deus, ele tem prazer, a palavra diz que ele tem prazer na morte do justo. É por isso que chama de dormir. É um sono. Porque nós estaremos para a eternidade com ele. Porque morte para Deus não é essa morte física, é a separação eterna dele. E essa aí nós não vamos passar, porque Jesus levou, porque Jesus aboliu a morte, 1 Timóteo 1, 9 e 10. Apocalipse 1, 18, diz que ele tomou posse das chaves da morte e do inferno. Ou seja, Satanás não tem nem, ele não é dono nem da chave da casa dele. Ele não é dono nem da casa dele, nem da chave. Ele não tem mais a chave da morte e do inferno. Está tudo nas mãos do Senhor Jesus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Agora sim, você pode dizer aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, as armas para que nós possamos vencer as nossas batalhas espirituais é o conhecimento da palavra, é entender a autoridade que nós temos no nome do Senhor Jesus e exercê-la, é conhecer as Escrituras, é ter comunhão com Deus, com sua palavra, com o seu Espírito. Essas são as armas. Nós lemos aqui Efésios, capítulo 6, e aqui em Efésios, capítulo 6, ele fala das armas. Olha o que diz aqui. Ele fala, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu estou aqui em Efésios capítulo 6, tá? Do verso 10 ao 18. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele está dizendo que tem, que o diabo é astuto e tem cilada. Nós damos armas para ele usar contra nós. Porque as que ele tinha, Jesus já tomou, lá na cruz. E eu falei alguns versos aqui, de alguns dos feitos que Jesus realizou na cruz. Tá? E continua o texto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, nós temos que entender que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, continue firme.
Continue firme, tá? Aí ele fala das armas, né? Calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu sei que você, que nasceu de novo, que é um cristão, certo? Você está pregando o evangelho, está sendo testemunha, você está calçado com os pés da preparação do evangelho da paz. Porque a Bíblia diz que formosos são os pés que aos montes vão e anunciam a paz, tá? Tomando sobretudo o escudo da fé, certo? É quando Satanás lança os dardos dele, mentiroso, você, escudo da fé, escudo da fé. Olha, você é um pecador. Tá, você? Não. Eu sou um pecador redimido pelo sangue de Cristo. Entendeu? É quando você usa a palavra, o escudo da fé. Pá! Você vai rechaçar os dardos inflamados do maligno. Tendo tingido os vossos lombos com a verdade. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Calçados pés com a preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tá bom? Também tomai o capacete da salvação. Eu creio que, né, aqueles que nasceram de novo são salvos, né? Pelo menos estão salvos. Nós temos que perseverar na fé. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra ela é uma arma de defesa e de ataque, certo? Ela tanto é escudo, quanto ela é espada de dois gumes, que penetra até na divisão da alma e do espírito. Então você usa ela para se defender e usa para atacar. Foi o que Jesus fez no deserto, certo? Quando Satanás diz assim, olha, joga-te daqui embaixo, levou-lhe ao pináculo do templo, porque está escrito que tentarás que o Senhor teu Deus dará anjos, Salmo 91, dará ordem aos anjos para te guardarem, né, em todos os teus caminhos, para que não tropece nenhuma pedra e tal, tal, tal. Ele lembrou a palavra, ele usou a palavra. Foi o que Jesus fez. Usou o escudo da fé, que é a palavra, e usou a espada do Espírito, que é a palavra. É a única arma de defesa e ataque, que tem as duas funções. Ele defendeu com a fé e atacou com a espada. E ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás usou aqui uma palavra, um texto das Escrituras, porém, aplicado de forma errada, certo? Uma interpretação, naquele momento, distorcida. Uma coisa é você estar em cima de um prédio, escorregar, sofrer um acidente e cair. E Deus te livrar. Outra coisa é você chegar lá em cima, não, porque está escrito no Salmo 91 que se eu cair, eu não vai acontecer mal algum, porque o anjo vai me segurar e você se joga. Aí você vai se quebrar todinho no chão, meu irmão. É isso que Jesus estava dizendo. Olha, está escrito. Mas também está escrito que eu não devo tentar o meu Deus. Porque Jesus sabia que se ele caísse, os anjos segurariam. Mas se ele se jogasse de propósito, a palavra não iria se cumprir. Porque ele estaria tentando a Deus. Então, cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes Satanás usa a própria palavra para nos enganar. Certo? Cuidado, muito cuidado. É por isso que devemos analisar, provar as palavras dos profetas. Devemos ser diligentes para não cairmos em engano, em tentação. Aí fala da palavra, né? Da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele continua, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando. Meu irmão, não adianta orar se não vigiar. Vou dar um exemplo. Um irmão da minha igreja, casado, evangelizando
uma mulher solteira. Eu disse, meu irmão, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Foi o que aconteceu? Adulterou. Certo? Então tem que vigiar, meu irmão. Não é só orar, não. É orar, mas tem que vigiar. É fazer como José fez. Você acha que a mulher de Potifar era uma múmia? Não era, não. Porque se fosse uma múmia, não era tentação. Mas o que foi que José fez com a esposa de Potifar? Ele fugiu, meu irmão, porque se ele ficasse, ele ia pecar. Ele sabia disso. O homem é atraído pelo que vê. Então, meu irmão, cuidado com o que você vê. As janelas da alma são os nossos olhos. Fuja da tentação. Vigie. Porque só orar sem vigiar não vai resolver, não, meu irmão. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando, nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. É para orar, não é só por você, não, viu? É para orar, por todos os irmãos. Quem sabe eu faço até uma aula sobre oração aqui. A oração tem várias fases. A fase da adoração, do louvor, da exaltação, das ações de graças, e tem a fase da intercessão, que é onde você vai orar pelas autoridades, pelos irmãos, pelos missionários, pelos seus familiares, amigos, pela sua denominação, pelos desafios que você está enfrentando, pela sua nação, enfim, certo? Você não vai orar só por você. Deus não está buscando interesseiros, ele está buscando adoradores, intercessores, tá bom? Orar só por você seria egoísmo. Então, amados, chegamos ao final da matéria Batalha Espiritual. Eu acredito que será muito proveitosa. Depois eu disponibilizo a nota de aula e vou também disponibilizar a prova, que a partir do momento que vocês assistirem, a partir do momento que eu postar a aula e divulgar no grupo, vocês têm 7 dias para me entregar a prova. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.